Antes de abrirmos nossos lábios em oração, é importante aquietar o coração. Há momentos em que Deus fala não no barulho, mas no silêncio profundo da alma. É nesses lugares escondidos, onde ninguém vê as lágrimas, que os clamores mais verdadeiros nascem. Ali, longe dos olhares, o coração humano se derrama diante do Pai. Existem dores que não gritam, elas apenas pesam. Você pode amar a Deus, confiar no seu poder e ainda assim acordar se perguntando por que a vida machuca tanto. Há dias em que a fé continua ali, mas o ânimo parece ter ido embora. E então surge a pergunta que atravessa gerações. Se Deus é poderoso e bom, por que a dor ainda alcança as pessoas? O sofrimento é pessoal. Ele não fica distante. Ele entra nas casas, toca o corpo, atravessa relacionamentos, confunde a mente e muitas vezes cansa o espírito. Ele pode deixar você sem respostas, sem forças e até sem vontade de orar. Mas existe uma verdade essencial que ajuda a enxergar além da dor imediata. O mundo que Deus criou não foi feito de robôs. Ele nos criou com vontade própria, com capacidade de escolher, de amar e de decidir. Amor que é forçado não é amor. Desde o princípio, Deus honrou o poder da escolha. Ele chama para o caminho da vida, mas não retira a liberdade de dizer não. E onde existe escolha, também existem consequências. Muitas dores nascem das decisões humanas, decisões próprias ou decisões de outros que nos atingem. O pecado deixa marcas. Ele quebra a paz, corrói a confiança, destrói lares e fere corpos. E Deus permite que as consequências sejam sentidas não por crueldade, mas para despertar o coração daquilo que destrói por dentro. O pecado sempre promete muito, mas entrega apenas perdas. A dor, muitas vezes, revela a verdade que estava escondida. Ela expõe o que realmente fere, o que precisa ser curado e o que precisa mudar. E mesmo quando não entendemos tudo, Deus continua presente, observando cada detalhe, sem perder o controle da história. Se essa palavra falou com você, escreva Amém nos comentários e declare sua fé. Nem toda dor que você enfrenta é punição. Essa é uma verdade que liberta o coração de muita culpa desnecessária. Algumas dores são correção, outras são consequência, mas existem dores que são proteção. Pense no próprio corpo. A dor funciona como um alarme. Quando algo está errado, ela avisa. Se você encosta a mão no fogo, a dor impede que você se destrua. Se um osso se quebra, a dor obriga você a parar, antes que o dano seja maior. Da mesma forma, existem sofrimentos que Deus usa para interromper caminhos perigosos. Há decisões que parecem certas aos nossos olhos, mas conduzem à destruição. A palavra diz que há caminhos que parecem bons, mas terminam em morte. Às vezes, a dor surge não para te empurrar para o fundo, mas para te fazer parar, refletir e mudar de direção antes que seja tarde demais. O sofrimento também tem o poder de revelar o que está dentro de nós. Quando tudo vai bem, é fácil sorrir, concordar e seguir adiante. Mas quando os planos desmoronam, quando a força acaba e você se vê preso em um lugar que não escolheu, o coração começa a falar. É ali que surgem medos escondidos, impaciência não tratada e muitas vezes o orgulho silencioso de achar que consegue carregar tudo sozinho. E quando essa ilusão cai, uma verdade profunda aparece. Nós precisamos de Deus. Não como um último recurso, mas como sustento diário. A dor desmonta a falsa autossuficiência e nos ensina a depender. O refúgio deixa de ser teoria e passa a ser experiência real. É no dia da fraqueza que aprendemos que Deus não é distante. Ele é presente. A palavra afirma que o Senhor é refúgio e força, socorro bem presente na angústia. A angústia se torna o lugar onde você para de fingir que está bem e começa a confiar de verdade. Onde você deixa de apenas falar sobre fé e começa a viver fé.
onde o coração aprende que depender de Deus não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. A dor pode até machucar, mas ela também pode ensinar. Ela pode interromper, revelar e redirecionar. Tudo depende de como você responde a ela. Deus continua trabalhando mesmo quando você não percebe. Se você crê que Deus está cuidando de você mesmo no meio da dor, escreva glória a Deus nos comentários. Existem lições que só são aprendidas quando chegamos ao limite das próprias forças. Há coisas que Deus não ensina enquanto ainda confiamos demais em nós mesmos. Foi assim com o apóstolo Paulo. Ele enfrentou uma dificuldade que orou para que fosse removida, mas ela permaneceu. Não porque Deus ignorou seu clamor, mas porque havia algo mais profundo sendo construído dentro dele. Paulo não se alegrou pela dor em si. Ele se alegrou porque no meio da fraqueza a graça se tornou real. Ele descobriu que quando sua força acabava, a força de Deus continuava. Essa é uma das lições mais difíceis para o coração humano aceitar. Existem momentos em que Deus não tira o fardo, mas fortalece quem o carrega. Há aprendizados que só surgem quando você diz: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não tenho saída. Esse lugar de rendição não é derrota, é o início de uma fé mais profunda. A palavra afirma que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Muitas vezes, a presença de Deus se torna mais perceptível justamente quando tudo mais desaparece. O sofrimento também tem a capacidade de nos tornar mais sensíveis. Pessoas que nunca passaram pela dor podem até falar verdades, mas quem sofreu fala com peso, com compaixão e com autoridade espiritual. Deus não desperdiça lágrimas. Ele transforma feridas em testemunhos e dor em ferramenta de cura para outros. A Bíblia ensina que Deus nos consola em toda tribulação para que possamos consolar aqueles que passam por qualquer sofrimento. Isso significa que a sua dor não é inútil. Ela pode gerar empatia, sabedoria, paciência e força para levantar alguém que um dia estará exatamente onde você esteve. O que hoje machuca pode amanhã se tornar ponte. O que hoje parece confuso pode se tornar direção. Deus é especialista em usar aquilo que parecia apenas perda para construir algo eterno. Mesmo quando você não entende o processo, Ele não perdeu o controle do resultado. Se você crê que Deus pode transformar dor em propósito, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. A dor também tem o poder de levantar nossos olhos para além do agora. Quando tudo parece confortável neste mundo, é fácil se acomodar e esquecer que esta não é a nossa morada final. O sofrimento quebra essa ilusão. Ele nos lembra que há algo maior nos esperando. Algo que não pode ser abalado pelo tempo, pela perda ou pela morte. A palavra nos revela uma promessa que sustenta a alma cansada. Chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Essa promessa não é apenas consolo futuro, ela é força presente. Ela nos lembra que nenhuma batalha que você enfrenta hoje será eterna. Por isso, quando a dor chega, algo poderoso pode mudar na forma como você ora. Em vez de perguntar apenas, Senhor, por quê? O coração começa a perguntar, Senhor, o que o Senhor está fazendo em mim? O foco deixa de ser apenas a explicação e passa a ser a transformação. Porque a dor sempre vai moldar alguém. Ela pode te tornar amargo ou te tornar melhor. A diferença está na resposta que você oferece. Deus nunca prometeu que entenderíamos tudo, mas Ele prometeu que poderíamos confiar nele. A palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus é tão sábio e tão poderoso que consegue usar até aquilo que foi pensado para o mal e transformar em crescimento, maturidade e fé.
A dor pode te alertar, te ensinar, te aproximar de Deus e te preparar para algo maior. Enquanto você obedece e permanece fiel, Deus cuida das consequências. Esse é o caminho da confiança. E confiar em Deus, mesmo sem respostas, é uma das formas mais profundas de adorá-lo. Se você escolhe confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, escreva "Eu escolho confiar" nos comentários. Pai Celestial, o Senhor vê os lugares dentro de mim que estão cansados, confusos e pesados. O Senhor conhece as perguntas que eu não sei nem como formular e as lágrimas que muitas vezes seguro por medo de parecer fraco. Mas diante de Ti, eu não preciso fingir força. Eu não preciso manter aparências. O Senhor é um Pai que permanece perto. Existem dias, Senhor, em que a dor faz minha fé parecer pequena. Dias em que acordo já carregando um peso no coração e me pergunto como vou suportar tudo outra vez. Olho para a minha situação e não consigo enxergar propósito, e sou tentado a acreditar que o Senhor está em silêncio ou distante. Perdoa-me por todas as vezes em que tentei medir o Teu amor pelas circunstâncias que estou vivendo. Ensina-me, Pai, a interpretar as circunstâncias à luz do Teu amor, e não o Teu amor à luz das circunstâncias. Ajuda-me a lembrar que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando a vida não é. Que a minha fé não dependa do que eu vejo, mas de quem o Senhor é. Quando eu não souber qual passo dar, concede-me sabedoria. Quando minhas forças falharem, sustenta-me com a Tua força. A Tua palavra diz que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os que estão com o espírito ferido. Então, Pai, aproxima-te de mim agora. Permanece comigo neste lugar. Não permita que a dor me faça sentir sozinho. Que eu encontre descanso na Tua presença e segurança no Teu cuidado. Que mesmo em meio às lágrimas, eu reconheça que o Senhor não me abandonou e nunca abandonará. Se essa oração representa o que você sente hoje, escreva "Amém, Senhor" nos comentários. Pai, eu confesso que nem sempre entendo os Teus caminhos. Muitas vezes eu quero respostas rápidas, explicações claras, soluções imediatas, mas hoje eu reconheço que, mais do que respostas, eu preciso da Tua presença. Eu quero aprender a confiar em Ti mesmo quando não consigo compreender o que o Senhor está fazendo. Ensina-me a caminhar por fé e não por aquilo que meus olhos veem. Ensina-me a colocar minha mão na Tua, mesmo quando o caminho parece escuro e incerto. Que o meu coração aprenda a descansar em Ti, não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece desabar. Se existe algo dentro de mim que o sofrimento revelou, traz isso à Tua luz, Senhor. Se o orgulho se escondeu no meu coração, remove-o. Se o medo tem dirigido minhas decisões, quebra o seu poder. Se a mágoa tem crescido em silêncio, cura antes que ela endureça minha alma. Não permita que eu carregue pesos que o Senhor nunca me pediu para carregar. Liberta-me da necessidade de controlar tudo. Liberta-me da pressão de parecer forte o tempo todo. Liberta-me da ideia de que eu preciso enfrentar tudo sozinho. Eu quero um coração sensível, ensinável e dependente de Ti. Hoje eu escolho a vida. Escolho voltar-me para Ti com todo o meu coração. Escolho a humildade no lugar da autossuficiência, a rendição no lugar da resistência e a obediência no lugar do conforto. Que minhas escolhas reflitam confiança e não medo. Pai, recebe minha vulnerabilidade como oferta. Que minha fraqueza se torne espaço para a Tua graça agir. Que eu aprenda a viver debaixo do Teu cuidado e não do meu próprio controle. Se hoje você escolhe se render aos cuidados de Deus, escreva "Eu me rendo" nos comentários. Senhor, eu trago diante de Ti a minha fraqueza, porque sei que o Senhor nunca rejeitou um coração que se aproxima com sinceridade. Há momentos em que me sinto como Paulo, pedindo alívio, pedindo mudança, pedindo que esse peso seja retirado.
E mesmo assim, o tempo passa e a situação continua. Ainda assim, eu escolho crer que o Senhor está trabalhando em algo mais profundo do que aquilo que meus olhos conseguem ver. A tua palavra declara que a tua graça me basta e que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Pai, faz essa verdade se tornar viva em mim. Quando eu sentir que não consigo continuar, que a tua graça me sustente. Quando minha força acabar, que a tua força se manifeste dentro de mim. Quando tudo parecer fora de controle, lembra-me que o Senhor continua no trono. Ensina-me a enxergar o teu amor até nos lugares difíceis. Eu não quero gostar da dor, mas também não quero desperdiçá-la. Se esse sofrimento pode amadurecer minha fé, então amadurece-me. Se pode purificar minhas intenções, então purifica-me. Se pode me ensinar a orar com mais profundidade, então aproxima-me ainda mais de ti. Que eu não saia desse processo da mesma forma que entrei. Que eu saia mais humilde, mais dependente, mais sensível à tua voz. Que eu saia desse tempo mais próximo do teu coração do que nunca antes. Mesmo em meio às lutas, que o meu espírito aprenda a adorar. Pai, faz da minha dor um lugar de encontro contigo, que onde houve choro também haja crescimento, onde houve fraqueza também haja fé fortalecida. Eu confio que o Senhor está comigo em cada passo, mesmo quando o caminho parece pesado. Se você crê que a graça de Deus te sustenta mesmo na fraqueza, escreva "A tua graça me basta" nos comentários. Pai, guarda o meu coração da amargura. Não permita que a dor me transforme em alguém frio, desconfiado ou fechado para o amor. Protege-me de permitir que o sofrimento vire orgulho, onde eu paro de confiar e começo a me isolar. Cura as áreas feridas da minha alma antes que elas se tornem muros. Cura minhas memórias, Senhor. Cura os momentos que não aconteceram como eu sonhei. Cura as expectativas frustradas, as perdas que não escolhi, as orações que pareceram não ter resposta. Ensina-me a perdoar onde for necessário e a liberar aquilo que eu não posso mudar. Eu não quero que o passado defina quem eu sou. Eu me recuso a permitir que a dor seja minha identidade. A minha identidade está no teu amor, na tua graça e no teu cuidado constante. Mesmo quando tudo parece instável, a tua presença continua sendo meu lugar seguro. Pai, usa a minha história para a tua glória. Se o Senhor me consolou, ajuda-me a consolar outros. Se o Senhor me sustentou, ensina-me a sustentar quem está caindo. Se o Senhor me ensinou através das lágrimas, dá-me palavras cheias de compaixão para alcançar corações feridos. Que eu seja alguém que carrega o teu coração para os que sofrem. Que minha vida seja um canal de cura, esperança e restauração. Que as minhas marcas se tornem sinais do teu cuidado e não lembranças de derrota. Transforma cada dor em aprendizado, cada lágrima em semente e cada cicatriz em testemunho. Que eu nunca perca a sensibilidade nem a capacidade de amar, mesmo depois de tudo o que enfrentei. Se você deseja que Deus cure o que a dor tentou endurecer, escreva "Cura-me, Senhor" nos comentários. Pai, levanta os meus olhos para além deste momento. Quando a vida pesa e o caminho parece longo demais, lembra-me que esta não é a minha casa definitiva. Existe uma esperança maior me aguardando, um futuro onde tudo o que hoje está quebrado será restaurado por completo. Fortalece minha fé com a promessa de que chegará o dia em que toda lágrima será enxugada. Um dia em que não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Essa promessa sustenta meu coração quando minhas forças falham. Ela me lembra que nenhuma batalha que enfrento agora define o final da minha história. Até que esse dia chegue, mantém meu coração firme. Que minha fé não morra no meio do caminho. Que minha esperança não se apague nos dias escuros. Que meu espírito permaneça ancorado em ti, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Ensina-me a esperar sem desistir.
Ensina-me a confiar sem endurecer. Ensina-me a caminhar sem perder a alegria, mesmo quando o processo é longo. Que eu não permita que o cansaço roube a minha visão, nem que o medo silencie a minha fé. Pai, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que não posso controlar. Entrego os tempos, os resultados, as respostas e os desfechos. Eu descanso sabendo que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo. Que a certeza do Teu cuidado me acompanhe todos os dias. Que a esperança do que virá seja maior do que qualquer dor que eu enfrento hoje. Eu escolho permanecer confiando. Se você escolhe manter a esperança viva, escreva: minha esperança está em Deus, nos comentários. Pai, hoje eu entrego completamente a Ti a minha necessidade de entender tudo. Entrego os prazos, os resultados e aquilo que foge do meu controle. Eu escolho confiar no Teu caráter, mesmo quando o caminho não faz sentido. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e eu descanso nessa verdade. Eu Te amo, Senhor, mesmo nos dias difíceis. Eu Te escolho, mesmo quando dói. Eu creio que o Senhor é capaz de transformar o que machuca em cura, o que parecia perda em crescimento, e o que foi usado para ferir em algo que fortalece a minha fé. Eu creio que a minha história não terminou. Sustenta-me, guia-me, ensina-me e restaura-me. Enche-me de uma paz que não depende das circunstâncias. Enche-me de uma fé que não desmorona sob pressão. Enche-me de uma esperança que não se apaga na escuridão. Que a minha vida, mesmo em meio ao sofrimento, continue trazendo honra ao Teu nome. Que minhas palavras, minhas atitudes e minha perseverança reflitam que o Senhor é fiel em todo o tempo. Eu declaro que confio em Ti. Confio que o Senhor continua trabalhando em silêncio. Confio que nada do que vivi foi em vão. Confio que o Senhor está comigo agora e estará comigo até o fim. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva amém nos comentários e declare sua fé. Se você precisa de uma oração especial, compartilhe nos comentários. Será uma honra orar por você. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus sabia exatamente o que o seu coração precisava ouvir hoje. Essa oração não termina quando o vídeo acaba. Ela continua agindo dentro de você. Se esta palavra te fortaleceu, te trouxe paz ou te fez sentir que Deus ainda está perto, não caminhe sozinho. Inscreva-se no canal agora e faça parte de uma comunidade que ora, cresce e confia em Deus mesmo nos dias difíceis. Aqui, você vai encontrar orações profundas, palavras de cura, fé renovada e direção espiritual para cada fase da sua vida. Ative o sino para não perder nenhuma oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Quando você se inscreve, você declara: eu escolho alimentar minha fé.